Senado aprovou e o presidente da República já sancionou a nova Lei da Migração, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro de 1980. Para entender o que muda, nós vamos conversar com Gustavo Zorteia, defensor público federal. Olá, Gustavo, Olá. Seja bem-vindo aqui ao Obrigado. Cidadania. A proposta é bastante diferente, né, do Estatuto do Estrangeiro para a nova lei. O que mudou? Exatamente, a mudança é significativa. O Estatuto do Estrangeiro ele surgiu num contexto de ditadura militar, um contexto de proteção do interesse nacional, de defesa do Estado em termos de segurança pública, uma preocupação excessiva com essa segurança pública e também de proteção dos trabalhadores brasileiros em relação do mercado de trabalho brasileiro. Se nós formos no Estatuto do Estrangeiro, já nos artigos iniciais, isso fica bem claro, que essa lei se aplica atendendo aos interesses nacionais, aos interesses de segurança pública. Esse era o cartão de visita do Estatuto do Estrangeiro. A nova lei de imigração ela surgiu num contexto de discussão com a sociedade civil, num contexto de contribuição por parte da sociedade civil e de amplo debate, e de entidades da sociedade civil que lidam diariamente com a questão migratória. Então, ela teve essa ampliação de discussão. E ela vem justamente para adequar a questão migratória à Constituição Federal de 88. E, nesse sentido, se deu um foco maior na questão dos direitos e garantias dos migrantes em geral. Claro que não se deixou de lado também o aspecto da segurança, mas o aspecto da segurança não mais é primordial como era, não mais tem o relevo que tinha no Estatuto do Estrangeiro. Hoje, há um aspecto muito forte, importante, e deve ser assim, dos direitos e garantias dos migrantes. Um exemplo disso é a própria lei. Ela já é encabeçada por dois artigos importantíssimos, um que fala dos princípios e diretrizes da política nacional migratória, que são princípios, diga-se de passagem, bastante avançados, e um artigo seguinte, o artigo 4º, já prevendo diversos direitos em favor dos migrantes. Ou seja, o cartão de visitas da nova lei é um cartão de garantias dos direitos dos migrantes. Então, muda um pouco o foco, né, da segurança para os direitos. Exatamente. Essa proposta está sendo debatida, começou desde 2013 aqui no Senado, né, foi para a Câmara, voltou como substitutivo, teve alguns pontos, justamente, imagino que o que mais pegou foi justamente a questão da segurança, né? Exato. E ainda assim, depois de aprovada, também teve vários vetos, né? Quais foram esses artigos vetados? Foram diversos artigos, a gente poderia citar alguns vetos mais significativos que, a nosso entender, geraram uma certa desfiguração da lei, poderíamos dizer assim, né? Mudaram um pouco a proposta. Exatamente. São regras que poderiam ter sido mantidas para caminhar nesse sentido que nós falamos de maior garantia aos migrantes, né? O primeiro desses vetos mais significativo é o do artigo 118, que previa uma anistia, que é uma possibilidade de regularização mais simples para aquelas pessoas que já se encontravam no território nacional até uma data específica de 2016. Esse artigo foi vetado com base em questões de segurança nacional, que permitiria a entrada de muitas pessoas sem ter exatamente a ideia de quais seriam essas pessoas que aqui estariam, e é um argumento que, a nosso ver, não se sustenta, porque é um argumento que se baseia, podemos dizer assim, numa exceção, que seriam preocupações excessivas com terrorismo, com violação à segurança pública, enfim, que são situações que de fato existem, mas são excepcionais, e que, a nosso ver, não poderiam nortear o tratamento dado a todos os migrantes, né? Quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas com essa anistia por causa desse argumento que se baseia na exceção. Agora, essa questão do terrorismo foi, inclusive, bastante levantada aqui nos debates aqui no Senado, que também não dá para esquecer que o mundo vive um momento de terrorismo, atentados terroristas. Será que o Brasil não precisa se preocupar com essa questão? Eu acredito que o Brasil, evidentemente, como qualquer país, deveria ter essa preocupação, mas uma coisa que nós temos que preocupar é se o Brasil efetivamente é um foco tão grande de terrorismo como é a Europa, né? E outro aspecto também é que é o prejuízo que se gera com essa preocupação com situações esporádicas e que, na verdade, não são tão reais para o Brasil como são para países da Europa.
Então, nos parece que foi um veto que nós sentimos, a sociedade civil em geral sentiu, né? É interessante notar que o Brasil tem outras experiências de anistia. Desde a partir da década de 80, salvo engano, houve 4 leis de anistia que foram absolutamente exitosas, principalmente a última delas. Ela permitiu, inclusive, a regularização de cerca de 40 mil pessoas, foi bastante elogiada no cenário internacional. Então, inclusive eu digo isso porque um dos motivos do veto foi que não se poderia definir exatamente quando a pessoa ingressou no território nacional com certeza, ela poderia ter ingressado em qualquer momento. E essas leis, na verdade, elas já deram solução para esses problemas, né? Elas previam possibilidades de uma definição da data de ingresso sem problema algum. Mesmo que a pessoa tenha entrado sem registro, sem comprovação. Exatamente. Né? Na verdade, se faz ou uma prova do momento, uma data aproximada em que ela entrou, ou ela declara também a data em que ela entrou. Então, são situações perfeitamente contornáveis que, infelizmente, foram invocadas também como fundamento desse veto da lei, desse artigo 118 da anistia. E agora, sem essa anistia, então, cada um tem que entrar com pedido individual? Como é que se procede? Eventualmente, algumas pessoas talvez não consigam ser regularizadas e outras terão que seguir a regra geral, vamos dizer assim, né? Terão que aguardar o período necessário, terão que se encaixar em alguma daquelas situações que autorizam ou que motivam a autorização de residência, enfim. Não vão ter um processo mais simplificado de regularização como era o esperado. Outro aspecto importante de veto também foi a questão das terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. A lei permitia que os indígenas circulassem nas suas terras tradicionalmente ocupadas, e isso foi vetado, né? E a nosso veto também foi um veto que nós sentimos bastante, a sociedade civil, porque essa regra era bastante avançada na medida em que permitia e privilegiava esse vínculo dos indígenas com a terra, independentemente de questões geográficas, de divisões geográficas que se adote, né? Porque muitas vezes esses povos, assim, os territórios deles ultrapassam as fronteiras, né? A lógica indígena é diferente da nossa. A lógica das nações indígenas é de vinculação à terra, independentemente de ser venezuelano, brasileiro, enfim, independentemente das nacionalidades, né? Agora, isso também foi retirado alegando justamente um problema de segurança. Também, mas também se diz que violaria alguns dispositivos da Constituição, quando, na verdade, a regra, a nosso ver, ela fazia valer o dispositivo da Constituição, que é o de proteção das terras tradicionalmente ocupadas, de proteção, consequentemente, dos usos e tradições indígenas que estão, na maior parte das vezes, ligados à terra, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses povos moram no meio da floresta, não tem também uma fronteira bem demarcada. Às vezes eles atravessam a fronteira sem nem saber que atravessaram, né? Exatamente. Mas se fosse para seguir a lei certinho, eles teriam que sair, passar pelo posto de fronteira para depois ir para o outro lado. Exatamente, eles perderiam um pouco essa mobilidade dentro da própria terra, né? É isso que nos preocupa um pouco. Isso enfraquece um pouco a proteção aos direitos, aos usos e aos costumes indígenas. E tem mais algum outro veto importante? Um outro ponto que nós destacaríamos também foi, a lei veio com uma proposta interessante de reunião familiar, de estimular a reunião familiar, que é de trazer as pessoas da família vinculadas àquela pessoa que já está no Brasil regularizada, de favorecer isso, que os familiares da pessoa, do migrante, também possam vir para o Brasil. E lá tinha uma regra interessante que ampliava um pouco o parentesco para situações de vínculos sociais, não necessariamente um vínculo de sangue, mas vínculos sociais e vínculos sociais mais amplos. Isso também foi invocado como um risco ao sequestro internacional de menores, ou seja, a nosso ver também uma lógica de exceção, né? Uma lógica que parte da exceção para nortear a política pública, que é uma coisa com a qual a gente não concorda. Esse foi um veto bastante sentido também, porque ela era bastante avançada nesse sentido de ampliar os vínculos familiares, não só por uma questão de sangue, mas também por uma questão de um vínculo social, vamos dizer assim. E o que foi aprovado, então? O que ficou? Quais são os benefícios que a gente pode esperar?
Pois é, há diversos pontos que são bastante interessantes e constituem inovação. A gente poderia começar pela previsão de um procedimento de repatriação, que não estava previsto no Estatuto do Estrangeiro, e este procedimento, e uma previsão de defesa deste procedimento, inclusive de comunicação à Defensoria Pública da União para que possa fazer a defesa. Tem um artigo expresso que prevê essa comunicação à Defensoria Pública da União para que possa promover uma defesa em algumas situações do cidadão que está prestes a ser repatriado. Mesma lógica se adotou com a deportação, se previu um procedimento de deportação com previsão de ampla defesa e contraditório, com comunicação à Defensoria Pública para atuação. Então, não existe mais a deportação imediata? Em alguns casos ainda pode ser imediata, né? Mas há situações em que ela vai depender de um processo mais cuidadoso para que ocorra. Um outro ponto interessante também é a ampliação das situações de expulsão, das causas impeditivas da expulsão, na verdade. Antigamente, pelo Estatuto do Estrangeiro, um migrante que tivesse um filho brasileiro poderia vir a ser expulso do Brasil. Isso gerava uma desproteção à família, uma desproteção ao primado da família previsto na Constituição Federal. Então, como disse, adequada à Constituição Federal, a Lei da Migração estabeleceu a impossibilidade de se expulsar migrantes que tenham filhos brasileiros, justamente atendendo, acima de tudo, ao interesse da criança. Outros pontos importantes, em termos de medidas de cooperação internacional, na extradição, se restringiu um pouco a questão da prisão para fins de extradição. A prisão para fins de extradição é praticamente automática hoje, com base no Estatuto do Estrangeiro. Ou seja, ingressa um pedido de extradição no Supremo Tribunal Federal, o cidadão é preso e aguarda preso, independentemente das circunstâncias, e aguarda preso o julgamento da extradição. Hoje se permite que se avalie, não é uma regra ideal ainda, mas que se avalie a questão migratória, se ele entrou regular ou irregular no Brasil, se avalia os antecedentes dele, se avalia a gravidade do caso. Ou seja, foi dado um abrandamento, que não é o abrandamento ideal e não é o abrandamento que ocorre para as prisões preventivas em geral, mas não é a regra que ocorre para as prisões preventivas em geral, mas houve um abrandamento nesse aspecto. Também, em termos de medidas de cooperação, nós poderíamos, ou melhor ainda, dentro da extradição, poderíamos falar de uma previsão de extradição simplificada, que é uma extradição em que o cidadão concorda com a extradição, então ele não precisa ficar aguardando preso a extradição o tempo inteiro para o Supremo Tribunal Federal julgar. Se ele concordar com a extradição, ela se abrevia e ele atendendo ao interesse dele, pode ser extraditado com mais celeridade. Outras medidas de cooperação internacional previstas, e essas são medidas novas que não estavam no Estatuto do Estrangeiro, por exemplo, a transferência de execução de pena, que é uma medida mais de cunho acusatório, de interesse da acusação, que é uma medida que evita a impunidade. Seria o caso clássico de um brasileiro que comete um crime no exterior, volta para o Brasil, e aí ele não pode ser extraditado porque ele é brasileiro, mas se poderia eventualmente transferir a execução da pena para o Brasil, do exterior para o Brasil, para que ele possa efetivamente responder esse processo. Transferência de pessoa condenada é outro ponto importante, que aí vai ao encontro do interesse da pessoa. Esse depende do interesse da pessoa em transferir a execução da pena que está no exterior para o Brasil ou do Brasil para o exterior, atendendo a um preceito de estar próximo à família, uma preocupação do legislador a que ele possa cumprir essa pena próximo no país onde estão seus familiares, onde ele possa se ressocializar, se recuperar, etc. E outros pontos também que nós poderíamos citar, por exemplo, uma previsão muito importante de isenção das taxas para os hipossuficientes, as taxas de regularização que são ordinariamente pagas. Agora há uma previsão legal específica de que elas podem ser dispensadas àqueles que não possam pagar e não tenham dinheiro para arcar com essas taxas. Esse é um dado importante, é uma luta da sociedade civil, porque eventualmente se faz uma política migratória de favorecer o ingresso das pessoas, de regularizar as pessoas, os migrantes dentro do Brasil,
e no momento de pagar as taxas eles não têm dinheiro, então se dá com uma mão e se tira com a outra. Então essa regra ela veio justamente para melhorar essa situação e permitir que eles possam, os migrantes também, se regularizar mesmo não tendo condições financeiras de pagar as taxas que são exigíveis, né? Até porque muitas vezes eles vêm justamente porque não têm condições no país de origem. Exatamente, é o caso dos venezuelanos, né? A migração venezuelana, claro, que está se observando em Roraima hoje, ela tem, em certo ponto, também uma conotação política, mas ela, em grande parte, também tem uma conotação econômica, o que chama de migração econômica, por questões, efetivamente, de subsistência. As pessoas estão vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor. Então, elas vêm já, em grande parte delas, com uma situação econômica difícil, já precarizada, e se não tiverem essa possibilidade de isenção para se regularizar, elas não encontrarão no Brasil um porto seguro para aqui permanecer. Agora, também houve críticas justamente dizendo que o Brasil também está com, né, 13 milhões de desempregados, talvez não tem gente questionando, né, vai chegar mais gente em condições precárias, isso não pode afetar também de alguma forma? Isso, na verdade, são pontos de vista diversos, né? A gente observa que em Pacaraima, quando iniciou esse fluxo migratório, houve um boom na cidade, assim, um boom econômico, começou a entrar mais dinheiro na cidade. Então, depende muito do ponto de vista de onde se examine. Certamente, esse fluxo migratório é benéfico para o Brasil, né? Aliás, o Brasil tem uma tradição de se constituir com base na migração. A nossa história A nossa história assim, né? Denota isso. Nós somos praticamente todos filhos de imigrantes, né? Então, parece que está dentro da tradição brasileira esse recebimento de braços abertos dos estrangeiros. E essa lei, ela tem algum paralelo mundial? Outros países lidam de formas bastante diversas, né, com a migração, mas tem algum que está nessa mesma linha? Na verdade, ela está alinhada às premissas internacionais, principalmente na parte da política nacional de imigração. As diretrizes e os princípios dessa política estão absolutamente alinhados, como combate à xenofobia, combate combate à xenofobia, privilegiar a acolhida humanitária, combate à criminalização da migração, que é um problema bastante significativo. Então, essa lei, ela está, vamos dizer assim, alinhada a um modelo internacional que se espera de todos os países. Mas nem sempre é o que acontece, né? A Europa mesmo está bem um momento de bastante medo, né? Assim, a Inglaterra está querendo fechar mais. Os Estados Unidos é um exemplo também é um contra-exemplo do que ocorre, né? Ocorre, mas tem países que estão seguindo mais essa proposta? Sim, eu acho que diversos países estão alinhados com essa política, né? Os países do Mercosul, vários deles também são um pouco mais abertos a essa entrada de imigrantes, né? Em diversas medidas, mas são mais abertos também. Muito diferente do que, como você disse, ocorre na Europa, né? Acho que a política da América do Sul, em geral, a visão da América do Sul sobre a migração é um pouco diferente, justamente por ter essa tradição, América do Sul como um todo, de recebimento de imigrantes. A gente costuma receber também muitos estrangeiros na área, assim, pesquisa, professores, até universitários. Isso também está facilitado, né, na nova Exatamente, a hipótese de autorização de residência, mesmo de concessão de visto para abranger essas situações de pesquisa acadêmica, extensão acadêmica, para que essas pessoas possam ficar um tempo aqui no Brasil, dedicando-se, até residindo no Brasil, com esse intuito de estudar, e, enfim. Isso é importante porque amplia os cérebros do Brasil, né? Isso dá um impulso ao Brasil, permite que outras visões possam aportar ao Brasil, que se amplie a pesquisa acadêmica, isso é bastante válido. Inclusive, não precisa mais estar necessariamente vinculado a uma instituição, né? Se um pesquisador quer fazer uma pesquisa aqui, já facilita, Exatamente. Já ficou facilitado o ingresso dele. Exatamente. O ingresso está bastante facilitado agora.
não só o ingresso, que seria a concessão do visto, mas também a regularização dele, que é a autorização de residência. E o próprio pedido de residência, ele segue os mesmos critérios do visto temporário? Qual é a diferença? O pedido de autorização de residência, ela tem exatamente aqueles mesmos critérios do visto temporário, né? A diferença é que o visto tu obtém ele no exterior para entrar legalmente no Brasil, e a autorização de residência, a pessoa em geral já está no Brasil e se regulariza aqui. Mas são aqueles diversos critérios previstos na lei. Por exemplo, a reunião familiar é um deles, e talvez uma maior novidade, né? Que é essa possibilidade de trazer a pessoa para o Brasil atrás do seu parente imigrante, para que possa reunir a família aqui mesmo no país. E em termos de celeridade, de dar funcionamento, as novas regras vão melhorar os prazos para os estrangeiros que estão querendo regularizar a sua situação? Vai diminuir os procedimentos burocráticos que eles têm que enfrentar? Nós esperamos que sim, né? Assim, essa lei ela ainda vai depender de alguns pontos de regulamentação, assim. Então, em vários pontos a lei remete à regulamentação. Então, nós estamos monitorando o que será essa regulamentação para que seja assegurada justamente essa celeridade, essa simplificação, que é inclusive um dos princípios lá da política que está previsto na própria lei da Política Nacional Migratória, de simplificação dessa regularização. Claro que sem deixar de lado, e a lei abre espaço também para que os imperativos de segurança sejam observados também. Que a lei, como já foi sancionada, ela está prevista, vai entrar em vigor a partir de novembro. Exatamente. Mas ainda tem, então, algumas partes que ainda precisam ser regulamentadas, né? Exatamente. Quais seriam essas, assim? São diversos pontos, assim, salvo engano, algumas questões de visto ainda depende de alguma regulamentação, autorização de residência, diversos pontos ainda, os diversos órgãos, principalmente o Conselho Nacional de Imigração, imagino, tenha que ainda se debruçar para fazer valer os dispositivos legais. E será que vai dar tempo de fazer isso até novembro? Eu não sei se eles fariam isso até novembro ou depois de novembro. Eu acredito que eles até aguardariam a entrada em vigor da lei para fazer essa regulamentação, justamente porque até a entrada em vigor ela não se aplica, vamos dizer assim, né? É só uma expectativa que daqui 6 meses ela esteja em aplicação. Então ainda vai ter esse prazo, né? Isso. Esse é um prazo, na verdade, de vacatio legis, como se chama, para que a sociedade em geral possa se conhecer a lei, os órgãos diversos possam também tomar conhecimento da profundidade das novas regras, possam se adaptar a essas regras e também, para o futuro, preparar as diversas regulamentações que a lei demandará. O tratamento de saúde também é um dos motivos, né, que as pessoas podem vir e inclusive, Exatamente. Terão direito a serem atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Exatamente. Né? Tem uma previsão específica, tanto de visto quanto de autorização de residência para essas situações de atendimento de saúde. E, mais do que isso, tem uma previsão no artigo 4º, salvo engano, de que estende expressamente aos migrantes o direito à saúde, o direito à previdência social, o direito à assistência social. Então, deixando-os em patamar de igualdade com os brasileiros, de fato. Agora, também tem o ponto de vista de que já está difícil atender aos brasileiros, que assim vai aumentar mais, né, assim, a concorrência, digamos. Esse é um contra-argumento que sempre surge, né? Nós temos uma limitação de gastos com as questões sociais, enfim. Mas é interessante notar, por exemplo, um fenômeno recente que ocorreu no Supremo Tribunal Federal em relação ao benefício assistencial, que é um direito social, e que a nova lei prevê expressamente que direitos relacionados à assistência social serão estendidos aos migrantes. O Supremo Tribunal Federal definiu que o benefício assistencial, por exemplo, se estende também aos migrantes, ou seja, o INSS não pode negar o benefício assistencial com base exclusivamente na nacionalidade. E eu estou citando esse exemplo
porque um contra-argumento que se utilizava era um contra-argumento de que, bom, vai ampliar os gastos com assistência social, já temos pouco para os brasileiros e vamos ainda estender aos migrantes. E aí nós fomos a fundo do problema, fomos fazer um levantamento dentro da Defensoria Pública e constatamos que, na verdade, as pretensões de concessão de benefício assistencial que aportaram na Defensoria Pública era de 0,64%. Refiro-me às pretensões de estrangeiros, de migrantes. Então, 0,64% dos pedidos de benefício assistencial que chegavam na Defensoria Pública eram formulados por migrantes. Significa dizer que o impacto, a rigor, não é tão grande. Então, esse argumento do custo social ele tem que ser muito bem manuseado e muito bem examinado para ver se ele, de fato, é um argumento real. Por exemplo, nessa questão do benefício assistencial, ele não era um argumento real. O gasto social que se teria com isso não era relevante. E, por outro lado, o benefício para os migrantes na concessão de um benefício assistencial é incomensurável. Gustavo, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. E você, o que achou? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria que a gente discutisse. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16 e faça a sua sugestão para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.